Fala aí! Oferecimento Anchor, a maneira mais fácil de fazer podcast. Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do Fala aí, o seu mais novo podcast de entrevistas. Muito prazer, eu sou o José Miguel e comigo ela, que é a minha parceira de trabalho lá na Rádio Show e que trouxe para esse projeto junto comigo. Seja bem-vinda, Alexandra. Muito obrigado, muito prazer de estar aqui, podendo conversar com você, né? Pelo menos através da internet, a gente consegue se ver. E também conhecer a Karine, né? E fazer umas perguntas para ela que acho que todo mundo gostaria de fazer. O Fala aí estreia com uma entrevista que vai te ajudar muito nessa quarentena. Nós sabemos que tem crescido muito o número de pessoas com depressão de janeiro para cá. E para bater um papo com a gente, nada melhor do que alguém que entenda do assunto. Então eu chamei ela, que é formada em psicologia. Karine é a nossa convidada de hoje. Desde já eu te agradeço por aceitar o convite de participar do Fala aí. Eu que agradeço o convite de vocês, agradeço estar participando aqui agora. Feliz de poder estar ensinando alguma coisa. A gente precisa muita informação, porque a gente está passando em momentos difíceis, que precisamos ter pelo menos um sentido, né, do que fazer, do que não fazer, do que é certo, do que é errado, no momento que a gente está passando, né, Karine? Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo aqui com uma pergunta, assim, que tinha que ser feita, né? O que é depressão? Bom, depressão é um transtorno de humor recorrente, afetivo, que muitas pessoas costumam dizer que é tristeza, a pessoa fica deprimida na cama, a pessoa não tem vontade de fazer nada. E realmente, ela tem algumas características que levam a isso, né? A pessoa, ela cria muitos pensamentos negativos, tipo, ela tem uma incerteza sobre o futuro, o que ela vai fazer depois, ela se culpabiliza, ela acha que não é mais útil para outras pessoas. E a depressão, ela tem um efeito na gente que é biológico também, né? Ela mexe com a química do nosso cérebro, então tem uma mudança nos transmissores, tem uma mudança nos hormônios e o que causa alguns comportamentos que mobilizam as pessoas de terem a rotina contínua delas, né? Elas não conseguem fazer coisas que elas geralmente fariam no dia a dia, entre outras coisas, né? A depressão, ela é dividida entre leve, moderada e grave. E na leve, geralmente você tem entre 2 e 3 sintomas. Na moderada, você tem de 4 a 5 sintomas, 6 sintomas. E passa a ter vários desses sintomas que mais pra frente eu posso comentar melhor sobre. E na grave, você começa a ter os pensamentos suicidas, tentativas de quando a depressão fica mais agravada. Ale? Então, bom, a gente sabe, né, que a depressão afeta muita gente, que é uma doença bem perigosa, né? E a minha pergunta é assim, a depressão, ela é uma doença da alma? Doutora Karina, né? Chamar por doutora? É assim que você quer? Doutora ainda eu não sou, né? Ainda pretendo fazer o doutorado. Por enquanto é só psicóloga mesmo. Tá. Então, Karine, eu queria saber, né? Na verdade, se a depressão é uma doença da alma. Quem fez essa pergunta foi a Cris, do Cambuci. É uma colega minha e todo mundo tem problemas, né, na família, tal, então acho que é um assunto que interessa muito a muita gente. Bom, eu vejo muitas pessoas falando que a depressão é uma doença da alma, e isso muitas vezes está relacionado à religião, porque a pessoa, às vezes, é religiosa
e tende a falar que é uma doença da alma, que tem a ver com Deus, com a fé dela. E falar que é uma doença da alma pode acabar limitando a depressão, né? Isso porque se você acredita que a depressão ela não é uma doença grave, séria, que você não faz, que você tem que fazer o tratamento, às vezes medicamentoso, a terapia, você acaba não buscando esse processo de recuperação, né? Então, se você acredita que é uma doença de alma, você pode acabar limitando a depressão para uma coisa que ela não é, porque ela é muito além disso, né? Mas geralmente o termo é usado por pacientes, pessoas religiosas, mas geralmente psicólogos eu não escuto falando que é uma doença de alma, já que a gente trabalha com estudos científicos, então a gente trabalha em cima da ciência, né? Então, vamos trabalhar com coisas comprovadas. Então, porque na verdade a depressão ela mexe com a autoestima da pessoa, né? Então, tudo bem, é sempre bom você ter uma religião, você acreditar em Deus, você buscar Deus, mas a depressão, você fica com uma baixa estima muito grande e isso vai afetando o seu dia a dia, né? Sim, a depressão ela mexe com a autoestima da pessoa. Muitas das vezes a pessoa ela não faz a higiene, não cuida da higiene pessoal dela, ela não penteia os cabelos, ela geralmente usa roupas escuras, pretas, né? Então é uma coisa que, como eu disse, ela é biológica, ela é química, então não tem como só fazer um tratamento através de orações. Científico, então você tem um tratamento medicamentoso que você pode fazer em cima daquela doença. Karine, e a gente falando então em depressão, eu queria aqui saber quais os tipos de depressão que a gente que existem, né? Bom, tem alguns tipos de depressão, né? Tem depressão pós-parto, tem depressão atípica, que é uma depressão que a característica dela principal, assim, é uma pessoa que tem uma alteração de sono, que ela dorme muito, tipo horas, 14 horas por dia, 8 horas por dia, e ela se alimenta bastante também, né? Então, acaba acontecendo um aumento de peso. Tem o transtorno afetivo sazonal, que também é uma depressão, que a pessoa, ela acontece pela troca de clima. Por exemplo, acontece mais em países que tem um inverno muito rigoroso, né? Então você fica em um período maior de pouca luz e isso acaba gerando a depressão. Nesse caso também tem alguns estudos que acredito que estejam sendo mais desenvolvidos, que é o contrário, né? As pessoas começam a ficar mais depressivas quando faz calor. E aí eu não entendo ainda muito disso, porque eu acho que está em estudo. Tem a depressão psicótica também, que é quando a pessoa ela começa a ter sintomas da psicose, né? Que é o delírio, que é a alucinação. E aí é uma das partes mais graves, né? Que ela pode até ter a síndrome de Cotard, né? Que é quando ela sente a ausência dos órgãos internos dela. E é mais basicamente essa, né? Tem outras, né, também. Ale? Então, aí a minha pergunta seria, quais os sintomas de depressão mais comuns que existem? Bom, quando você tem depressão, você tem que observar que o seu pensamento ele muda, né? Você começa a pensar negativamente, você tende a se isolar um pouco, você... Você acha que não é capaz de fazer as coisas, né? Começa a achar que você não é capaz. Ela acha que não é capaz de fazer as coisas, como ela também às vezes não tem força para fazer essas coisas. Ela não consegue levantar da cama, ela não sente vontade de fazer as coisas que ela fazia antigamente, por conta do pensamento que ela tem também, né? Tipo, por que eu vou fazer aquilo se eu sei que vai dar errado, se eu sei que não vai acontecer? Então ela sente uma fadiga muito grande sem ter feito um esforço mesmo, né? Ela tem uma sensação de vazio, ela tem uma tristeza bem aguda mesmo. Isso acontece também alterações do sono, né? Elas dormem mais ou dormem de menos.
E, Karine, se eu apresentar alguns desses sintomas, quem eu devo procurar? Bom, se você acha que está tendo algum desses sintomas, eu indico procurar a ajuda profissional, né? Um psicólogo ou um psiquiatra. Então, a diferença do psiquiatra para o psicólogo é que o psiquiatra geralmente passa remédio, né? E o psicólogo vai trabalhar mais a mente da pessoa, a autoestima, tal, né? E esses remédios, eles viciam? A pessoa tem que tomar para o resto da vida? Então, tem estudos que falam que os remédios tragam uma dependência, né? Mas, por exemplo, a sertralina, ela é um remédio que trata e a dependência dela é muito baixa. Então, é um remédio popularizado, né? Que as pessoas usam por conta do não vício, né? Da dependência. E você sabe me dizer qual é o índice de mortalidade de pessoas depressivas? Sim. Bom, o índice, um número concreto, eu não saberia dizer agora, até porque a gente está em pandemia e os casos de depressão eles estão dobrando, né? Tem alguns estudos da Fiocruz, da Universidade de Psicologia do Rio de Janeiro, que aponta que a depressão está aumentando, então talvez futuramente a gente pode ter um aumento dos casos de mortalidade. Você acredita que quando começou a pandemia, eu comecei a ficar mal, sabia? Ver tanta notícia ruim. Aí eu falei, sabe que eu vou começar a ficar nas redes sociais? Porque assim eu me interajo com as outras pessoas e aí eu não fico pensando tanta bobagem. Acho que foi uma forma que eu encontrei também de não entrar em depressão, porque senão, sabe, realmente fica difícil você ficar trancado dentro de casa porque você está por obrigação, não porque você quer. E ficar só ouvindo notícia ruim, né? Sim, eu falaria, né, que você ficar o dia inteiro assistindo televisão, vendo notícias ruins, aquilo vai trazer uma angústia em você, né? Porque você vai ver o número de pessoas que estão morrendo, pessoas que não estão se cuidando durante a pandemia. Então, o que você pode fazer? Você pode buscar fazer atividades que te tragam prazer dentro de casa. Não aquele discurso, né? Nossa, agora você está em pandemia, você está em quarentena, você tem que buscar alguma coisa para fazer, você tem que estudar. Não é uma obrigatoriedade. Você tem que fazer coisas que te dão prazer nos seus limites, né? Não extrapolar aquilo para tentar, por achar que aquilo é melhor, por achar que aquilo vai te ajudar. Você tem que fazer uma coisa que você goste, que te traga prazer, que não te deixe largado, não te deixe assistindo notícias o tempo todo. Até para distrair um pouco, né? A Lê, ela disse tudo, né? Porque eu também já estava ficando paranoico com tanta notícia ruim. E eu e a Lê, a gente trabalha com comunicação. E a gente sabe que o dever de um comunicador é informar e entreter. Só que o que a gente viu desde o começo dessa pandemia, desde o começo do ano para cá, é só cada dia mais muitas notícias ruins. E essas notícias acabam mesmo chocando a gente, né? Eu também parei de assistir jornal, parei de assistir qualquer notícia que aparece sobre isso. Eu procuro, assim, eu preciso saber, eu vou focar em um jornal, em um veículo de informação. Eu obtive a minha informação, tudo bem, vou fazer o que eu tenho para fazer, porque eu preciso saber o que acontece no Brasil, no mundo. Isso daí é uma coisa que todos nós precisamos saber. Mas o noticiário foca muito em morte, infectado. E não fala dos recuperados, não fala das pessoas que venceram essa batalha. Então eu fico triste, né, em saber que o noticiário, a informação, a notícia está espalhando só notícia ruim e que vai levando a gente mesmo, a gente vai ficando com medo, a gente vai ficando com aquela sensação de que uma hora ou outra a gente vai morrer por conta disso, e na verdade não é, né? Se todo mundo tomar as devidas providências, seguindo a Organização Mundial da Saúde, acho que tudo pode ficar bem no final.
mas a notícia que a gente recebe na televisão é só de morte, 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 e isso acaba prejudicando a gente um pouquinho psicologicamente. Então, o certo seria, né, igual você falou, procurar a gente fazer alguma coisa mais prazerosa em nossa casa mesmo, e não ficar só focado em rede social, que também transmite muita notícia falsa, e em televisão também, que só passa essas coisas de morte, né, Karina? Isso mesmo. Porque quando você tá vendo a notícia, aquilo te traz alguma coisa, né? Como vocês disseram, né? Eu fico triste, eu fico angustiado. Que são coisas comuns de você sentir, são coisas esperadas de se sentirem durante essa pandemia, né? Porque você tá isolado, você tem o medo de ser contaminado, o medo de contaminar alguém. Você tem que ter cuidado que você não tinha, né? De usar máscara, de comprar um alimento, depois higienizar ele, trocar de roupa, tomar banho, né? Então é esperado que você tenha algum desses sintomas, né? Tristeza, angústia, assim, que é esperado. E no caso das notícias, que nem você disse da rede social, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas estão focando mais na rede social, Facebook. E isso também é prejudicial, né? Antes da pandemia, né, as redes sociais, elas trazem, às vezes, um falso mundo, né? Uma falsa realidade do que as pessoas podem estar fazendo ou não. E as pessoas acabam, né, se iludindo com aquela realidade. Tipo, eu não consigo isso, eu não posso aquilo, então tá tudo ruim. E é aquilo, né? Também não se propor a fazer, se obrigar a fazer, a estudar, a trabalhar. Que nem as pessoas estão falando, né? Esse discurso de é o momento de você dar em si, buscar coisas novas. Não, é ruim você mudar a sua rotina drasticamente. Por exemplo, se você está trabalhando em home office agora, e antes para você trabalhar, você não se arrumava? Agora, por que você não pode se arrumar para trabalhar ali, não ficar tão largado que nem você está ficando? E eu tentar manter aquela rotina que você tinha, mas da forma atual, né, em casa. A gente tem que aprender a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, né, que a gente vai viver depois desse vírus aí. Pode falar, Lê. Eu queria saber se a depressão ela é uma doença silenciosa e qual a classe social, né, que é mais atingida. Bom, muitas vezes a depressão, sim, é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa que está do seu lado, ela está com depressão, uma depressão leve, uma depressão moderada, né? E você não consegue perceber, né? Porque são coisas sutis, às vezes, né? Você tá com um pensamento negativo, aí a outra pessoa fala, mas é comum a pessoa ter um pensamento negativo. Aí um dia você não quer levantar da cama, né? A pessoa fala, tudo bem hoje não levantar da cama, né? Então é por isso que é preciso ver quais sintomas estão aparecendo, né? É mais de um, são vários sintomas, e qual é o tempo que ele tá, né? Porque para você poder diagnosticar como depressão, precisa de no mínimo 2 semanas, né? Então é isso. E você pergunta também sobre o nível social, a classe social, né? Bom, a classe social mais atingida. É difícil falar, né? Porque a depressão, todas as pessoas podem ter, né? Pessoas ricas, pessoas mais pobres. E um ponto que eu penso, né? Tem muita informação sobre a depressão. Muitas aulas, muitos artigos, muitas notícias. Só que essas informações, elas são levadas para todas as sociedades. Elas chegam às margens da sociedade. Porque tem um público que eu acredito que eles não são bem informados. E quando você não tem informação, você não consegue ter aquele cuidado. Então, uma pessoa que ela está mais no centro da cidade, ela tem mais conhecimento da doença, ela sabe que ela pode buscar ajuda, ela sabe como tratar quando ela está sentindo alguma coisa. Porque geralmente em algumas comunidades a gente não vê isso, porque não tem essa informação do que é uma depressão, do que é uma doença psicológica, uma doença mental. Então eu acredito que por esse ponto, a classe social mais baixa sofra mais. Não sofra mais, seja mais afetada, né?
Entendi. E tratamento gratuito é fácil de achar para essas pessoas mais carentes? Olha, agora eu estou vendo muitos trabalhos gratuitos, né? Terapia online, né? Que está acontecendo. Vejo pela USP, a Unicef, eu não sei se está oferecendo online, mas antes oferecia tratamento gratuito, né? De psicoterapia com estagiários. E tem muitas outras universidades também. Tem os CAPs, né? Karine, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, nosso querido amigo Elton. Ele coloca aqui: boa noite, Miguel. Boa noite, Alexandra. Eu gostaria de saber da psicóloga como identificar, né, os principais fatores da depressão, na qual você já respondeu, e ele quer saber como que ela se inicia e como pode terminar, se caso a pessoa não se tratar. Porque eu acho que, né, a gente já pode até ter uma... Bom, a depressão, ela não tem um ponto aí para iniciar agora. Pode ser pela perda de alguém, a perda de um emprego, uma expectativa que você criou sobre algum objetivo que você não conseguiu. Então, tem aqueles gatilhos, né, que podem acarretar a depressão. A depressão, ela se inicia leve, né? Então, você tem alguns sintomas que dão para ser tratado na psicoterapia, às vezes sem o uso do medicamento. E, por exemplo, você teve o primeiro caso de depressão, né? O primeiro episódio de depressão, e você não tratou dele. Você tem 50% de chance de ter o segundo episódio de depressão, que aí ele pode ser mais grave, né? Pode ir para uma depressão moderada ou grave. E quando você tem a segunda, você tem 70% de chance de ter o terceiro episódio de depressão, né? Que aí você pode ter uma depressão grave, com sintomas psicóticos. Se você não tratar, pode tender a piorar, né? Ale? Então, aí, qual é a mudança de comportamento mais visível que o portador da depressão adota? Bom, a pessoa é a mudança de pensamento dela, é a mudança da rotina dela, né? Aquele humor triste que eu falei, bem forte, e aqueles pensamentos negativos, pensamentos de culpa, pensamentos de desvalia, né? Sem crença no futuro. Ela pode acabar se afastando das pessoas. Karine, então depois que a pessoa fez o tratamento e ela está curada da depressão, o que você aconselha essa pessoa? Continuar tendo acompanhamento psicológico? Se sim, de quanto em quanto tempo? Vamos por partes, né? Em relação à cura, né? Muitas pessoas, o que é cura, né, para as pessoas? É você não sentir mais algum sintoma? É você estar fazendo o uso de medicamento e não sentindo aqueles sintomas? Então, vai variar, né? Porque eu acredito que, como a depressão ela é recorrente, o que acontece? Quando ela faz o tratamento, ela tem uma remissão do sentimento, dos comportamentos, né, das características da depressão. Então, esses sintomas somem. Você não está sentindo esses sintomas agora. E aí você pode achar que está curado. Só que aí vem, né, recorrente, esses sintomas podem voltar depois por algum motivo, né? Por algum outro gatilho, ou dependendo. E o finalzinho da pergunta é como? Se ela precisa continuar tendo um acompanhamento psicológico e de quanto em quanto tempo? Assim, então, como eu disse, né, que pode ser recorrente, eu sempre aconselho, né, independente de você estar doente ou não, é você fazer a psicoterapia. Porque a psicoterapia, ela pode tanto te ajudar com as questões que você está tendo agora, como ela pode ser preventiva, né? Então, eu tenho, né, esse pensamento de terapia sempre que puder, quando puder. Ale? Então, a Cris, do Cambuci, ela pergunta: a quem ou quando pedir ajuda? Quando que você aconselha uma pessoa a pedir ajuda? E para quem, né? Sim.
quando a pessoa ela começa a se sentir estranha, né? Quando ela começa a pensar, nossa, será que eu tô bem? Será que eu tô precisando de ajuda? O que é isso que eu tô sentindo? Quando ela começa a se questionar sobre alguma coisa que ela tá sentindo, alguma coisa que tá incomodando ela, alguma coisa que ela não tá conseguindo entender, ela pode buscar a ajuda do psicólogo, da psicóloga, primeiramente. E o psicólogo, né, se ver que foi alguma coisa mais grave, indicar psiquiatra e psiquiatra vice-versa, né? Que eu acho que é um trabalho conjunto das duas profissões. Karine, o nosso ouvinte, Elias, ele tem uma dúvida. Ele diz o seguinte: boa noite, Miguel. Me chamo Elias, tenho 30 anos. Trabalho numa farmácia na Avenida Paulista e desde o começo da pandemia venho me sentindo cansado mentalmente. Pode ser início de depressão por conta de tudo que estamos passando? Então, que nem eu disse anteriormente, né? É esperado que nesse momento de pandemia as pessoas se sintam tristes, se sintam cansadas. Ele, como está trabalhando numa farmácia, então ele está atendendo pessoas, né? Está tendo aqueles devidos cuidados, está tendo uma preocupação maior. Então, é esperado que ele se sinta cansado, sim. E aí, ele precisa perceber se esse cansaço está vindo com outros sintomas que eu citei anteriormente, né? Da depressão, né? Se ele está tendo pensamentos negativos também, se está atrapalhando a rotina dele, para ver se pode ser uma depressão ou não. Então, Elias, se você estiver tendo algum outro sintomas, procure ajuda, porque é importante, é sério. Não é mesmo, Ale? É verdade, é isso mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta de uma amiga minha, a Claudinha, da Bahia. Ela é baiana e ela quer saber: há alguma relação entre o processo depressivo e o estado de espírito do paciente? Estado de espírito? Bom, para mim são duas coisas diferentes, né? A depressão é uma doença, é um transtorno de humor, e o estado de espírito eu acredito que seja uma coisa mais momentânea, uma coisa que você pode mudar repentinamente, né? Tem um livro que se chama A Montanha Mágica, que o autor tem uma frase que fala: não conheço estado de espírito que não se altere em algumas horas. Então seria alguma coisa que, por exemplo, você recebe um presente e o seu estado de espírito é alegre. E, sei lá, aquele presente quebra, você muda o seu estado de espírito para de raiva. Então é diferente, né? No estado de espírito você meio que tem uma escolha, né? Você troca de humor ou não. E na depressão não. A depressão é uma doença que você, se não for tratada, você vai continuar nela. Tá, entendi. Então, não tem a ver, então. Acredito que não. Ok. Tem um outro questionamento aqui da nossa ouvinte, querida amiga, minha amiga também, Adriana. Até perguntei para ela se ela queria que o nome dela fosse divulgado, assim como fiz com todos os outros que estamos mencionando aqui. E ela falou que poderia, assim, sem nenhum problema. Eu não sei se tem muito a ver com o tema depressão, mas ela queria saber como lidar com o amor paterno, já que ela cresceu vendo o pai judiar da mãe, e hoje quem cuida do pai é ela, e não tem ajuda das irmãs. E ela queria saber como que se existe algum tratamento para ela quebrar essa blindagem que ela tem com o pai. Pelo que eu entendi, ela tem algum ressentimento com o pai por conta do que ele fazia com a mãe. Isso. Bom, o que eu vejo bastante, né, e que não é muito falado, a gente na sociedade tem uma questão de obrigatoriedade de sentir amor pelo pai, pela mãe e os pais pelos filhos, né? Que na sociedade é colocado como uma regra. E não é exatamente assim, né? Você vai sentir amor por uma pessoa que te faça sentir aquilo. Não é um instinto. Você sente aquilo por determinadas razões. Então, se ela está com algum conflito referente ao pai dela, por conta de coisas que aconteceram no passado, eu falaria para ela buscar terapia.
ajuda do psicólogo para poder entender o que está acontecendo, né? Por que ela está sentindo isso, o que está levando ela a sentir isso agora, essa obrigatoriedade de estar cuidando do pai dela, de não se sentir bem cuidando do pai dela, a questão das irmãs dela também que estão ajudando. Bacana. Então, Adriana, fica aqui o meu beijo, meu abraço para você. E siga os conselhos aí da nossa querida Karine. Vai lá, Lê. Então, a pergunta que eu tenho agora é do Eric, do Recife. Ele pergunta: ansiedade e distúrbio de sono pode ser um tipo de depressão? E tem um tratamento específico? Bom, os distúrbios de sono são variados, né? Você tem o sonambulismo, aquele que você morde, é o bruxismo. E na depressão você tem alterações do sono, né? Você tem insônia, como hipersonia, né? Que no caso, ou você dorme demais ou dorme de menos. Pode estar relacionado à depressão, né? No caso, mas seria importante ele buscar a ajuda de um profissional para entender melhor o que está acontecendo com o sono dele, né? Porque no caso, a depressão, geralmente você dorme e por volta das 5, 4 horas da manhã você acorda. E geralmente de madrugada, né? E você fica com aquela dificuldade de dormir de novo, novamente. E depois que você dorme por um período mais prolongado. Na ansiedade, né, que ele falou, geralmente você tem dificuldade com aquela dificuldade de dormir. Então, Karine? é bom... Oi? Não, então pode falar. Sumiu a sua voz. Sua voz sumiu de repente. Deu uma travada. Voltou agora? Voltou. Vocês pegaram o que eu falei, mais ou menos? Dá para entender, né? Então, o mais indicado é ele também procurar uma ajuda profissional para ele ver qual o tratamento mais específico para o caso dele. Porque o transtorno é diferente das alterações do sono que tem numa depressão, né? Os transtornos de sono podem ser outras coisas. Karina, a Rosileia de Natal, eu estou gostando bastante porque a gente está tendo bastante perguntas do Brasil inteiro. Ela pergunta: quando uma pessoa bebe muito, né, ela tem um certo vício e depois ela para com esse vício, ela pode acarretar também algum tipo de depressão? Sim, ela pode acarretar depressão, tanto pelo uso do álcool ou não, né? Tem que verificar o período que essa pessoa ela fez o uso de bebidas alcoólicas ou não, ver se ela é uma pessoa independente, se ela é um alcoolista. Porque quando você bebe o álcool ele é uma droga depressora, né? Então ele causa uma lentificação no seu sistema cerebral, né? E traz mudanças de humor, de comportamento, né? Sonolência. Então, pode sim, não pelo álcool e tanto pelo álcool também. Como tem pessoas que passam a ser alcoolistas por conta da depressão também. Então, aí, tem uma outra pergunta aqui também. Boa noite, Alexandra. Eu estou passando por um problema seríssimo com a minha esposa. Ela é depressiva e não sai da cama. Acredito que a notícia do Covid-19 tenha abalado ela ainda mais, a ponto de se recusar a tomar os medicamentos. Como proceder nesse caso? Essa pergunta é do Francisco de Sapopemba. Oi, Francisco. Então, é um caso complicado, né? Ela já tinha uma vulnerabilidade, porque ela já era depressiva antes, então ela já fazia esse tratamento medicamentoso antes. E é perigoso você interromper esse tratamento, ainda mais nessa época de pandemia, né? Porque você não está podendo ir ao psicólogo diretamente, não está podendo fazer o tratamento presencial. Se ela não está querendo sair da cama, tentar ver algum psicólogo online, eu diria agora, né?
que está tendo muitas pessoas fazendo atendimento online. E, se possível, continuar com o tratamento medicamentoso, de alguma maneira. Só para encaixar aqui, bupropiona vicia? Bom, eu não sei dizer agora no momento. Tá bom então. Miguel? Chegou uma pergunta aqui também, lá de Santo André, feita pelo nosso ouvinte Carlos, aqui do ABC Paulista. Não se alimentar direito pode acabar levando a uma depressão no futuro? Tem alguma coisa a ver? É que nem eu falei também, né? A depressão, ela causa, né, uma mudança na sua forma de se alimentar. E é aquilo que ele tem que fazer, ele tem que ver se essas mudanças de alimentação estão vindo com outros sintomas da depressão. Porque pode ser transtornos causados por conta da alimentação, né? Da forma de se alimentar. Então, uma coisa que ele pode estar investigando. Pode ser, mas como pode ser outra coisa também. Então, o certo seria mesmo ele verificar se tem algum outro tipo de sintoma, mas de qualquer forma procurar ajuda ou psicológica ou ajuda de um endocrinologista, né, para saber o porquê que está acontecendo, que ele não está se alimentando certinho. Ale, passa a sua última pergunta, porque a gente tem que encerrar. Olha, o Fernando de Belo Horizonte, ele quer saber, a depressão é perigosa? Sim, a depressão é perigosa, ela tem níveis, né, fases, né, que podem levar a pessoa ao suicídio, levar a pessoa a um estado grave. Então, é uma doença muito perigosa quando ela não é tratada. Entendi. Bom, o papo tá muito bom, de verdade. Eu ficaria aqui horas e horas conversando, mas a gente também tem outras coisas para fazer. E o Fala Isso está chegando ao fim. E eu quero agradecer a psicóloga Karine por participar com a gente. Obrigado de coração, Karine. Eu que agradeço vocês dois por terem me convidado, agradeço estar podendo ajudar as pessoas de alguma forma, né, mesmo que minimamente. E eu queria dizer para elas se cuidarem nesse momento de pandemia, cuidarem da saúde mental delas, buscarem ajuda quando acharem necessário, fiquem em casa se puder. E é isso. É isso aí. Você disse tudo, né? Se cuidar. A gente tem que se cuidar. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado, Miguel. E obrigado, Karine. Espero que a gente consiga ajudar as pessoas, né, através dessa entrevista. E obrigado pelo seu trabalho, tá? E eu gostaria de terminar com um testemunho. Eu gostaria de ler esse testemunho, que é da Neide, de Salto, no interior de São Paulo. Então, ela diz: já tive depressão e fiz tratamento desde 2013 até 2018. Hoje estou curada e feliz como nunca. Continuo me cuidando e participando de reuniões, contando a minha história e motivando outras pessoas. Hoje sou muito feliz e realizada. Graças a Deus, e deixo a seguinte mensagem para você que enfrenta esta doença: não desista da vida. É verdade. A vida é uma só e a gente não pode desistir da vida. Isso. Oi? Jamais. É verdade. É isso aí. É isso aí. Espero verdade. que você tenha gostado da entrevista de hoje. As redes sociais da Karine estarão na descrição, assim como as nossas. Muito obrigado e saiba que aqui você sempre terá um amigo. Quando pensar em desistir, saiba que tem pessoas à sua volta que te ama e sofreria sem a sua presença. Busque ajuda, não se cale. Até qualquer dia. Ei, não vai embora.
embora agora não, eu tenho um recado para você. Você já ouviu falar na Anchor? Ainda não? Então deixa eu te explicar. A Anchor é a maneira mais fácil de fazer podcast, sabe por quê? Simples, você não precisa se preocupar em ter que gastar, a plataforma é totalmente gratuita. Bacana, né? A Anchor ainda disponibiliza ferramentas de criação que permitem gravar e editar no computador ou direto do seu celular. E tem mais, você não precisa ficar tendo aquele trabalho de repostar em outras plataformas como Spotify e Apple Podcast. A Anchor faz isso pra você. E o melhor de tudo, você ainda pode ganhar dinheiro sem o número mínimo de ouvintes. Tá bom pra você? Faça o download do aplicativo Anchor gratuito ou acesse anchor.fm para começar. Anchor, a maneira mais fácil de fazer podcast. Você ouviu Fala Aí? Oferecimento Anchor, a maneira mais fácil de fazer podcast.